Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Ana, sou uma adicta limpa e em recuperação. Companheiro Henrique, você gostaria de apresentar e dizer o seu tempo limpo para nós? Legal, vou dizer assim, boa tarde a todos, eu me chamo Henrique, eu sou um adicto, estou em recuperação. Uso droga, essa é a coisa mais importante que eu faço, essa é uma área. Eles passaram 4 anos, 6 meses e 2 dias, até hoje. Aqui com vocês. Agradecer desde já aí pela iniciativa, pelo convite. Legal, companheiro Henrique, a palavra está com você. Por gentileza, pode iniciar a leitura da meditação do dia 3 de maio, partilhando nossa gratidão. Tamo junto. Legal. Partilhando nossa gratidão. 3 de maio. Minha gratidão fala quando eu me importo e quando compartilho com os outros o caminho genial. Prece da gratidão. Só por hoje, minha gratidão tem voz própria. Quando ela fala, o coração compreende. Hoje, eu vou partilhar minha gratidão, encontrando ou não palavras. Tamo junto, companheiro Henrique. Muito obrigado pela excelente leitura da nossa meditação diária. Você gostaria de fazer um comentário, trazer uma reflexão sobre a meditação? Eu gostaria assim. Eu sou o Henrique, eu sou adicto. Eu tenho passando de droga, 4 anos, 6 meses e 2 dias. Pô, até hoje que eu não usei, né? Tô aqui, mais uma vez, assim, agradecer a iniciativa, é, agradecer, assim, o convite, né? Então, aqui, se alguém, porventura, estiver ouvindo essa partilha e não for membro da nossa Irmandade, gostaria aí de dizer que você pode sim se tornar aí multiplicador dessa mensagem, né? Uma mensagem assim de recuperação, de que é possível parar de usar, viver uma vida diferente, né? Essa é a minha história, eu sou membro dessa Irmandade há alguns anos, em dado momento eu achei que pudesse viver fora dessa Irmandade e tomar minhas próprias decisões e eu paguei um preço muito caro, que foi voltar a usar. Então, eu acabei não tendo escolha, a não ser voltar para o programa. E esse que eu volto para o programa e eu tive uma oportunidade assim, muito grande de me recuperar, e isso tem acontecido graças à minha obediência mesmo, assim, aos companheiros que chegaram antes de mim, que com muito amor me mostraram qual era o caminho a ser trilhado, né? Essa frase, ela é bem bacana, porque ela falou assim, que é uma forma de expressar minha gratidão quando eu falo qual é o caminho de NA. O caminho é um só. O caminho é um só. Esse é um programa de 12 passos, né? Passos é um conjunto de princípios espirituais que podem ser seguidos na minha vida e a recuperação então se torna possível, né? A mensagem do programa é que um adicto, ou qualquer adicto, pode parar de usar, perder o desejo e encontrar uma nova maneira de viver, né? E isso vem acontecendo na minha vida. Então é muito tranquilo assim poder falar sobre isso, né? Eu cheguei aqui destroçado, com uma incapacidade de viver, seja com droga ou sem droga, e hoje eu experimento uma vida assim. Eu não tenho vontade de usar e venho vivendo essa nova maneira de viver. Então, assim, a mensagem do programa vem acontecendo comigo. E bem legal, assim, porque nessa meditação que foi lida, ela trouxe um negócio assim bacana que eu sinto constantemente, né? Que é, às vezes, a minha linguagem aqui com vocês, né, ela carece de superlativos que possam expressar o que eu sinto. Às vezes eu nem consigo expressar tudo o que eu sinto dentro de uma reunião ou dentro de uma partilha como essa. É indescritível. Essa sensação ela é única, ela é pessoal, né? E, por vezes assim eu encontro muita identificação quando os meus companheiros e companheiras de jornada eles compartilham desses momentos, né? Então eu venho tendo várias razões assim para ser grato, várias, né? Desde que eu voltei para o programa e desde que eu decidi usar como referência assim essa essa proposta de Narcóticos Anônimos de parar de usar, né? E de viver uma vida diferente. Eu tive algumas oportunidades assim,
e todas elas me conduziam a um estado de muita felicidade, muita gratidão pelas escolhas que eu fiz. Mas teve um dia, assim, especificamente, voltando, assim, alguns meses atrás, eu estava saindo do meu trabalho, era de madrugada, e eu estava dirigindo em direção à minha casa, e era uma sexta-feira. O som do carro estava um pouco alto, eu estava ouvindo um certo estilo de música, assim, e em dado momento eu me olhei assim, eu olhando para o horizonte, o farol do carro iluminando a pista, assim, e eu comecei a chorar, meu olho encheu de lágrimas, porque eu sabia onde eu estava, para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo, qual é a vida que eu tenho, a responsabilidade que eu tinha acabado de cumprir, aquele sentimento assim de dever cumprido, de tipo, puta, mano, eu sou hoje um membro de fato da sociedade, né? A minha esposa, ela estava em casa me esperando. Ela já estava dormindo, mas ela estava tranquila, assim, de que eu voltaria para casa. E quando eu parei na porta de casa, assim, a lágrima simplesmente escorreu, porque eu falei, puta, que massa poder viver isso, sabe? Que bacana poder estar tendo essa sensação. Então, é mais do que apenas as questões específicas, né? É, essa sensação de que eu estou num caminho legal, não, não tem preço, assim, é o que me faz continuar voltando, assim. Tem um trecho da nossa literatura, né? Não essa preferida hoje, mas ela fala assim que não é onde eu estava que conta, e sim para onde eu estou indo. Aí, com a ajuda do programa, assim, a direção ela mudou por completo, né? De quando eu usava e de hoje que eu estou aqui com vocês. Várias sugestões me foram dadas e se fez necessário a aplicação dessas sugestões para sair daquele estado de sofrimento, para sair daquele estado de obsessão e compulsão, para sair daquele estado assim de egocentrismo, né? As características da doença aí, compulsão, obsessão e egocentrismo. Se fez necessário entender assim que eu não era um vagabundo, eu não era um sem vergonha, eu tinha uma doença, a qual não se conhece a cura, mas que em dado momento assim pode ser detida e a recuperação então ela é possível. A recuperação vem sendo possível na minha vida e como eu falei para vocês assim o caminho é esse conjunto de princípios espirituais chamado passos, né? Programa de 12 passos assim, em certo momento, me permitiu olhar para minha história e entender que eu não sou um vilão que prejudicou toda a nação, mas eu também não sou nenhum santinho do pau oco. Eu tenho ali meus defeitos de caráter, mas eu também tenho minhas qualidades, assim como qualquer ser humano. E com a ajuda de vocês eu consegui enxergar isso mais claramente, assim, né? Eu costumo dizer nas minhas partilhas assim que eu só tomo remédio para gripe se eu souber que eu estou gripado. Então, eu só trato algo que eu sei que eu tenho. Sem nem sequer ter o conhecimento disso, fica muito difícil, né, tratar algo. Então, assim, o programa ele vem trazendo luz na minha vida, né? Trazendo luz. E aí, quando eu percebo que eu já não sou mais aquele cara que eu era, eu olho no espelho, eu gosto de quem eu vejo, eu deito minha cabeça no travesseiro, minha consciência não me acusa, pô, eu só posso sentir gratidão, por esse programa, né? E a gratidão, ela, para mim, ela é melhor expressada quando eu retribuo de alguma maneira. Então, as formas que eu encontrei assim, de retribuir, né, contribuindo de alguma maneira por esse lugar, por essa irmandade, por essa irmandade ou sociedade sem fins lucrativos, chamados Narcóticos Anônimos, né? Então, hoje eu sirvo a irmandade, essa foi uma forma que eu encontrei, eu apadrinho, né? O padrinho, ele é um padrinho ou madrinha, ele é um companheiro ou uma companheira com mais tempo e experiência dentro da Irmandade, com um pouco melhor de condições, assim, de auxiliar quem está chegando. Então, hoje eu apadrinho dentro da Irmandade, hoje eu sirvo a Irmandade, o serviço aqui dentro, ele é uma coisa abnegada, assim, eu faço sem esperar nada em troca, não existe nenhum tipo de pagamento, e ainda assim eu vou lá e faço. Eu moro num outro lugar onde o fuso horário é diferente e nada disso me impede de estar presente, dentro das reuniões, de prestar o serviço que eu mesmo me comprometi a prestar, né? O serviço da Irmandade, assim, ele me ajudou muito, inclusive na minha vida pessoal. Então,
A gente se organiza através de grupos de narcóticos anônimos, e eu lembro que quando eu fui servir como tesoureiro, eu tinha que cuidar de uma grana que não era minha. E eu fazia um relatório, eu tinha um livro caixa, e eu fazia um relatório, quanto tinha sido de contribuição em cada reunião, quanto que a gente tinha comprado de café, quanto que tinha que pagar de aluguel, eu guardava o recibo de tudo. No final do mês, eu apresentava um relatório para esses companheiros, né, com tudo que entrou, com tudo que saiu, para onde foi o dinheiro. E em dado momento eu lembro que eu tinha uma certa inabilidade assim financeira, né? Eu ganhava uma grana legal, mas eu gastava tudo. E aí eu pedi ajuda para meu padrinho, ele falou assim: "Vamos fazer um livro caixa das suas finanças." Tá? Então, o caminho de NA me permitiu, né, cuidar melhor, inclusive, da minha grana pessoal. E assim a recuperação foi acontecendo, né? O sentimento real, assim, é esse, né? Muita gratidão, assim, por esse programa e por tudo que vem sendo possível, né? Então, é isso. Agradecer aí o serviço prestado, né, da companheira e de todos que idealizaram esse projeto, esse canal, esses podcasts, as meditações, né? Falar para vocês, assim, que vocês me inspiram, né? Me inspiram. Obrigado aí pelo serviço prestado e obrigado pelo convite e a oportunidade de poder fazer parte disso. Tamo junto, só por hoje. Tamo junto, companheiro Henrique. Muito obrigada por compartilhar conosco sua experiência, força e esperança. Obrigada por aceitar o convite, por ter participado da nossa série Só por Hoje. Lembrando a todos que o trecho lido foi retirado da meditação diária de hoje, do livro Só por Hoje, e para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, ela não pode ser lida na íntegra. Mas se você quiser ler a meditação completa, visite nosso site na.org.br. E se você quiser adquirir qualquer literatura de Narcóticos Anônimos, você pode adquiri-la através da nossa loja virtual na.org.br/loja. Lá você encontra toda a nossa literatura oficial. Amanhã tem mais e não se esqueçam, a jornada continua, é só por hoje.